George Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia, 21ª lição, do socialismo ao comunismo. A finalidade da economia socialista, tal como resulta da lei econômica fundamental do socialismo, é, como vimos, a satisfação máxima das necessidades materiais e culturais da sociedade. E não poderia ser de outro modo, desde que a propriedade privada desapareceu. Entretanto, isto não significa que cada membro da sociedade possa receber imediatamente segundo suas necessidades, de maneira ilimitada. Na sociedade socialista, cada um recebe segundo o trabalho fornecido. Portanto, é preciso distinguir duas fases do desenvolvimento da sociedade baseada na propriedade social. Uma primeira fase, a que chamamos socialismo, e uma segunda fase, que chamamos de comunismo. Essa distinção foi cientificamente estabelecida por Marx. 1. A primeira fase da sociedade comunista. Considerado, em relação à sociedade comunista plenamente desenvolvida, o socialismo, que acabamos de estudar, é apenas uma primeira fase. Seu princípio é, abre aspas, de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo seu trabalho, fecha aspas. Porém, o princípio do comunismo é, abre aspas, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades, fecha aspas. É bem verdade que o principal obstáculo a que cada um receba segundo as suas necessidades no mundo atual é a exploração capitalista que desperdiça as riquezas da indústria humana. O primeiro resultado da supressão da exploração do homem pelo homem é que o trabalhador passa a receber segundo o trabalho fornecido, sem que uma parte da riqueza por ele produzida lhe seja roubada. Quanto a receber cada um segundo seus desejos e necessidades, é preciso, para isso, que a sociedade venha a produzir suficientemente os meios de consumo. A finalidade, o comunismo, é, portanto, buscada desde as primeiras medidas do novo poder e elas visam a aumentar a produção. Mas, neste estágio, ainda não são as necessidades ilimitadas de cada um que podem fornecer o princípio da repartição. Com efeito, todo aumento de produção, se não se quer que ela se faça por saltos, nem que fique sem futuro, deve começar pelo aumento da produção de meios de produção. Antes de satisfazer as necessidades do consumo individual, é preciso satisfazer as necessidades materiais da sociedade em relação aos meios de produção. Ora, na maioria dos casos, nós já observamos, ver a 20ª lição, ponto 4. A sociedade capitalista lega ao socialismo uma situação bastante ruim, na qual a produção de meios de produção e a de meios de consumo não são proporcionais uma à outra. Por exemplo, na Tchecoslováquia, o capitalismo havia desenvolvido uma indústria leve que assegurava para a burguesia desse país, considerado industrializado, um alto nível de vida, mas que dependia, na maior parte, da indústria pesada dos grandes países capitalistas. A fórmula do socialismo, de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo seu trabalho, corresponde ao fato de que, na primeira fase da sociedade comunista, deve existir uma medida do consumo. Onde encontrar essa medida? No trabalho, evidentemente. É com efeito a quantidade e a qualidade do trabalho fornecido pelos diversos indivíduos que determinam a parte que lhes compete tomar na produção social. Esta é a única maneira justa de medir o consumo a que ele tem direito. Além disso, o trabalho é a principal condição do desenvolvimento das forças produtivas, a condição, portanto, do advento ulterior do comunismo. Desse modo, a remuneração do trabalho fornecido prepara a passagem a um estágio em que ela não será mais necessária para medir o consumo individual. Aliás, o princípio do socialismo, de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo seu trabalho, constitui um imenso passo à frente em relação ao capitalismo explorador,
regime em que o trabalhador nunca recebe segundo o seu trabalho. Na sociedade socialista subsiste, pois, necessariamente, a obrigação para os indivíduos de buscarem, pela compra, os bens necessários à vida. E esta obrigação é a única forma possível de repartição dos bens de consumo corrente. Além dessa repartição, as necessidades materiais e culturais das massas são satisfeitas ao máximo pelas vantagens sociais. Por exemplo, serviço médico gratuito e por instituições culturais que o capitalismo ignora. É preciso considerar também que o aumento da produção, que permitirá repartir os bens de consumo segundo as necessidades de cada um, é impossível sem um desenvolvimento considerável da técnica. Tal desenvolvimento exige que a qualificação dos trabalhadores, sua cultura, atinja um grau muito superior àquele em que eles são mantidos pelo capitalismo, que priva as massas da instrução e da ciência. Ora, enquanto o trabalho não se tornar para o indivíduo uma necessidade tão natural como a necessidade de respirar ou de andar, um dos meios de encorajar o progresso e a qualificação dos trabalhadores consiste em que cada um receba de acordo com o trabalho fornecido. As promessas ilusórias do capitalismo, que quer persuadir aos trabalhadores de que podem melhorar seu nível de vida desde que melhorem sua qualificação, tornam-se realidade sob o socialismo, porque a exploração não existe mais. Assim, para se compreender a primeira fase da sociedade comunista, é preciso não esquecer a obrigação que ela tem de liquidar em todos os domínios a pesada herança do capitalismo. Citação de Marx e Engels, abre aspas, aquilo de que vamos tratar aqui não é de uma sociedade comunista tal como ela poder-se-ia desenvolver a partir de bases que lhe fossem adequadas, mas, ao contrário, tal como ela acaba de sair da sociedade capitalista. Uma sociedade, por conseguinte, que sob todos os ângulos, econômico, moral e intelectual, traz ainda os estigmas da antiga sociedade de que proveio. Fecha aspas. Quando se diz que a sociedade socialista dá a cada um segundo o seu trabalho, não se quer dizer que cada um receba individual e diretamente o produto integral do seu trabalho. Isso é uma utopia pequeno-burguesa. Com efeito, se se considera o conjunto do produto do trabalho social, está claro que é preciso antes retirar um fundo de reserva, um fundo destinado a aumentar a produção, bem como outro destinado à substituição das máquinas usadas, etc. Tudo o que precede nos ajuda a compreender a importância do artigo 12 da Constituição Soviética. Abre aspas, o trabalho é, para todo cidadão apto para ele, um dever e uma questão de honra. Segundo o princípio, quem não trabalha não come. Fecha aspas. É bem por isso que, na sociedade socialista, a igualdade consiste em dar a cada um segundo o seu trabalho, isto é, desigualmente, uma vez, é claro, assegurados a cada um os meios de existência graças à supressão da exploração. Convém, portanto, não assemelhar o socialismo a um igualitarismo utópico. Citação de Torré. Quanto ao igualitarismo, que consistiria em submeter todos os homens ao mesmo padrão, escreve Maurice Torré, é uma impossibilidade social. Há desigualdade de natureza entre os homens devidas às suas aptidões biológicas e psicológicas. A desigualdade que os comunistas querem suprimir é a que resulta da existência de classes. Na sociedade capitalista, os indivíduos não são beneficiados por uma oportunidade igual para o desenvolvimento de sua personalidade. O milionário e o desempregado são declarados iguais perante a lei e livres, mas essa liberdade conduz o primeiro aos palácios da Riviera e o segundo a morar sob as pontes. O homem do futuro não será um robô estandartizado e mecanizado. Será uma individualidade livre e forte,
cujas capacidades e talentos desenvolver-se-ão amplamente. Fecha aspas. A desigualdade na sociedade socialista consiste em que os indivíduos de necessidades iguais, mas de capacidades desiguais, recebem segundo o seu trabalho, segundo a sua contribuição para a coletividade, isto é, desigualmente. O estacanovista recebe mais do que aquele que não é estacanovista. Não por privilégio, não há privilégios numa sociedade sem classe exploradora, mas porque, sendo um trabalhador de elite e inovador, ele oferece uma contribuição maior ao conjunto da sociedade e, portanto, a cada um dos seus membros. Longe de ser um privilégio, a remuneração do estacanorista é um efeito do direito socialista. Abre aspas, Lenin, citação de Lenin. Todo direito consiste na aplicação de uma lei única a pessoas diferentes, a pessoas que de fato não são idênticas nem iguais. Fecha aspas. Ao contrário, na sociedade comunista, a desigualdade consistirá no seguinte: indivíduos tendo capacidades desiguais e fornecendo, por conseguinte, à sociedade um trabalho diferente, tanto em qualidade como em quantidade, receberão, no entanto, de modo equivalente, cada um segundo o máximo de suas necessidades. Por quê? Porque a produção estará suficientemente elevada para que assim seja daí por diante. Na sociedade socialista reina, pois, necessariamente, um controle rigoroso da medida do trabalho e, por esse mesmo motivo, da medida do consumo. O trabalho é uma obrigação, porém, em contrapartida, todos recebem com estrita justiça conforme o trabalho fornecido. Não há mais privilegiados nem aproveitadores. O trabalho é soberano. Citação de Stalin, abre aspas. Na sociedade socialista existe ainda certa desigualdade de bens. Mas, na sociedade socialista, já não existe mais o desemprego, nem a exploração, nem a opressão das nacionalidades. Na sociedade socialista, todos são obrigados a trabalhar, apesar de ainda não receberem por seu trabalho segundo suas necessidades, mas segundo a quantidade e a qualidade do trabalho fornecido. É por isso que ainda existe um salário, que é também desigual e diferenciado. Somente quando se conseguir criar um regime sobre o qual as pessoas recebam da sociedade por seu trabalho, não segundo a quantidade e a qualidade desse trabalho, mas de acordo com suas necessidades, poder-se-á dizer, então, que edificamos a sociedade comunista. Fecha aspas. 2. A fase superior da sociedade comunista. Citação de Marx e Engels, abre aspas, numa fase superior da sociedade comunista, quando tiverem desaparecido a aviltante subordinação do homem à divisão do trabalho, e com ela a oposição entre trabalho intelectual e manual. Quando não for somente um meio de vida, mas tornar-se a primeira necessidade vital. Quando, com o desenvolvimento múltiplo dos indivíduos, aumentarem as forças produtivas e todas as fontes de riqueza coletiva brotarem com abundância, somente então o horizonte limitado do direito burguês poderá ser definitivamente ultrapassado e a sociedade poderá escrever em suas bandeiras, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. Fecha aspas. Em relação ao caráter pretensamente irrealizável do comunismo, o principal argumento da burguesia é o de que a sociedade não poderia dar a cada um segundo suas necessidades, isto é, gratuitamente, sem que cada um tratasse logo de trabalhar o menos possível e que, desse modo, a carência se instauraria rapidamente. Para a burguesia, o homem, marcado pelo pecado original, é, eternamente por natureza, um preguiçoso que não trabalha senão constrangido e forçado,
e que procura tirar sempre o melhor partido do trabalho alheio. Nesses argumentos reflete-se nitidamente a concepção burguesa do trabalho. Quanto a essa mentalidade que se limita ao, abre aspas, estreito horizonte do direito burguês, fecha aspas, e ao cálculo de um ávido Shylock, personagem usurária de Shakespeare, abre aspas, citação de Lenin, porque trabalhar mais do que os outros, se os proveitos são os mesmos para todos, fecha aspas. Ela nada mais representa do que o resultado das condições da exploração capitalista. Aliás, perfeitamente compreensível neste caso. As condições milenares de exploração do homem pelo homem criaram a hostilidade pelo trabalho, geralmente excessivo e extenuante. O fraco desenvolvimento das forças produtivas até época bem recente e sob o capitalismo, a total ausência do cuidado de aliviar a tarefa dos trabalhadores com técnicas apropriadas fizeram do trabalho uma atividade penosa. Enfim, a divisão do trabalho, que no seu início foi condição de progresso das forças produtivas, fixou cada homem ao mesmo trabalho por toda a vida, em particular na indústria moderna, em que cada homem é prisioneiro de uma atividade fragmentária. Acrescentemos ainda que a divisão entre trabalho manual e intelectual, privando o trabalhador manual de toda a atividade criadora, despojou o trabalho manual de qualquer atrativo. É por tais razões que o trabalho tornou-se uma obrigação enfadonha. Tal situação, porém, nada tem de eterno. Engendrada por determinadas condições materiais, outras condições a farão desaparecer. Helvétius já pensava que uma atividade produtora, moderada e sadia é vitalmente necessária ao homem e à sua felicidade. Os males, segundo ele, só podem vir do ócio ou do trabalho extenuante. Fourier celebrou o trabalho atraente, que, correspondendo aos gostos, às aptidões e talentos do trabalhador, seria o apanágio da sociedade futura. Nas sociedades divididas em classes, as atividades artísticas ou científicas podem dar uma ideia aproximada de como será o trabalho de qualquer homem na sociedade comunista. Um trabalho que não é mais uma penosa obrigação, mas sim um florescimento. Cumpre ainda observar que tal comparação é muito imperfeita, pois na sociedade capitalista, artistas e sábios nem sempre estão livres das necessidades e veem seu esforço criador limitado pelo regime de exploração. Na sociedade comunista, a técnica de vanguarda combina o trabalho manual com o trabalho intelectual e, simultaneamente, permite reduzir a duração do trabalho, deixando ao trabalhador o lazer necessário para melhorar sua qualificação, o que lhe dá a possibilidade de não ficar a vida inteira fixado à mesma tarefa. O trabalho não mutilará mais a personalidade do homem, mas, ao contrário, será a sua mais alta expressão. Será por meio dele que cada um desenvolverá seus talentos. Liberto da exploração, o trabalho tornar-se-á a necessidade fundamental de todo indivíduo. Cada um dará segundo suas capacidades. Este tópico também é incompreensível para a mentalidade burguesa, porque, para ela, o motor de toda a atividade humana é o interesse privado, que se opõe ao interesse comum. Contudo, quanto mais progride a sociedade comunista, mais se afirma a consciência socialista, para a qual o interesse pessoal e o coletivo se identificam. A consciência do interesse da sociedade inteira torna-se um hábito tão natural quanto o cálculo ávido de um Shylock é natural sobre o capitalismo. Tal como a propriedade privada se encontra hoje nos costumes, o socialismo e o comunismo neles entrarão. Os homens tornar-se-ão de tal modo acostumados
a observar as regras fundamentais da vida em sociedade, que trabalharão voluntária e conscientemente segundo suas capacidades e utilizarão os meios de consumo segundo suas necessidades. A Revolução Socialista, como se vê, não é mais do que o começo de uma longa transformação da sociedade e dos homens. Citação de Lenin, abre aspas. O que importa é saber até que ponto é mentirosa a ideia burguesa corrente de que o socialismo é uma coisa morta, coagulada, dada de uma vez por todas, quando, na realidade, somente com o socialismo é que começará em todos os domínios da vida social e privada um movimento de progressão rápida e real, um verdadeiro movimento de massas, do qual participará primeiro a maioria e depois a totalidade da população. Fecha aspas. Mas, evidentemente, o comunismo pressupõe o desaparecimento do, abre aspas, pequeno burguês de hoje, capaz de esbanjar inutilmente as riquezas públicas e de exigir o impossível. Fecha aspas, citação de Lenin. Para a crítica da mentalidade pequeno-burguesa, aconselhamos a leitura de Gorky, Os Pequenos Burgueses, e bem como as obras poéticas de Mayakovsky. É sabido que este pequeno burguês julga-se imortal. Está totalmente persuadido de que seu egoísmo e a sua mesquinhez esculpem o rosto do homem eterno. Quando os marxistas dizem que o homem se transforma e se transformará com as sociedades, ele sacode os ombros e considera que tudo isso não passa de utopia. Muito mais utópico é, porém, crer que a ideologia pequeno-burguesa subsistirá indefinidamente, mesmo quando suas condições sociais de existência houverem desaparecido. Entretanto, a disciplina da oficina, que o proletariado vencedor estenderá a toda a sociedade, não é um ideal, nem um fim último, mas somente um, abre aspas, degrau necessário para poder livrar-se radicalmente a sociedade das vilanias e ignomínias da exploração capitalista e para assegurar a ulterior marcha para a frente. Fecha aspas, citação de Lenin. Com base nas obras de Marx, Engels e Lenin, Stalin enumerou os traços da sociedade comunista, tal como segue. 1. Não haverá propriedade privada dos instrumentos e meios de produção, os quais serão de propriedade social coletiva. 2. Não haverá classes nem Estado, assim que a burguesia como classe for vencida no mundo inteiro. Mas trabalhadores da indústria e da agricultura administrando-se economicamente a si próprios, como livre associação de trabalhadores. 3. A economia nacional, organizada de acordo com um plano, apoiar-se-á numa técnica superior, tanto no domínio da indústria como no da agricultura. 4. Não haverá contraste entre a cidade e o campo, entre a agricultura e a indústria. 5. Os produtores serão repartidos segundo o conceito dos velhos comunistas franceses, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. 6. A ciência e as artes serão beneficiadas por condições suficientemente favoráveis para que atinjam seu pleno desenvolvimento. 7. O indivíduo, livre da preocupação com o pão cotidiano e da necessidade de ter de agradar aos poderosos deste mundo, tornar-se-á realmente livre. E Stalin acrescentava ainda, abre aspas, e assim por diante, fecha aspas. Partindo da experiência histórica da edificação do socialismo na União Soviética, Stalin, no último ano da sua vida, concretizou magistralmente as ideias elaboradas por Marx, Engels e Lenin e definiu as condições da passagem do socialismo para o comunismo. 3. Forças produtivas e relações de produção sob o socialismo.
O socialismo e o comunismo têm entre si um íntimo parentesco, a propriedade social coletiva dos meios de produção. A lei econômica fundamental do socialismo ilustra perfeitamente a continuidade entre as duas fases do comunismo, uma vez que já na primeira fase o objetivo da produção é a satisfação máxima das necessidades. Não há, portanto, uma muralha da China entre as duas fases. Contudo, a propriedade social assume formas diversas. Já vimos que, sob o socialismo, tal como é realizado na União Soviética, há duas formas de propriedade social. A sociedade comunista não se caracteriza apenas pelo fato de não existir mais antagonismo de classes, mas também pelo fato de não mais existirem quaisquer classes. É por isso, pois, que não há senão uma forma de propriedade social, a propriedade coletiva do povo inteiro. Vê-se que há uma diferença entre as duas fases do comunismo. Em primeiro lugar, no princípio que preside a repartição dos produtos, mas também nas relações de produção, que devem permitir tal desenvolvimento das forças produtivas que torne possível fazer reinar para todos a abundância. Ora, para que mudem as relações de produção, é preciso que antes tenham mudado as forças produtivas, como já o sabemos. É assim que as coisas se passam no caso do socialismo? Inevitavelmente. A lei de correspondência necessária entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas é uma lei universal válida para todos os modos de produção, sem exceção. É a ação recíproca das relações de produção e das forças produtivas que é a base objetiva da passagem do socialismo para o comunismo. Nenhum marxista pode raciocinar de outro modo e acreditar que a sociedade socialista passe para o comunismo em qualquer momento. Sabemos que as novas relações socialistas de produção são o principal motor do desenvolvimento das forças produtivas. Mas as relações de produção, no caso da União Soviética, caracterizam-se pelo fato de que, ao lado da propriedade do Estado, que é bem do povo inteiro, existe a propriedade socialista de grupo, isto é, kolkhosiana. O kolkhoz é proprietário de seus empreendimentos, instalações e produção. A primeira forma de propriedade está inteiramente conforme o caráter das forças produtivas. O Estado socialista, a atualidade o testemunha, pode perfeitamente empreender trabalhos gigantescos, como irrigar desertos e transformar o clima das estepes. Mas a segunda forma não o está inteiramente. Suponhamos que um kolkhoz deseja eletrificar os trabalhos agrícolas, como, por exemplo, os tratores, a tonsura das ovelhas, a ordenha das vacas, etc. Há, evidentemente, interesse em construir uma grande central elétrica que possa servir a 4 ou 5 kolkhozes, de preferência a uma pequena, que abasteça somente ao mencionado kolkhoz, o que lhe custaria enormes despesas. Se o kolkhoz não quiser associar-se aos vizinhos, a central corre o risco de não ser construída nunca. Quer dizer que a técnica altamente desenvolvida, tanto da agrobiologia como do material agrícola, é desenvolvida graças às relações de produção socialista. Corre o risco de não poder ser posta em prática nos pequenos kolkhozes. Vê o romance de G. Nikolieva, La Moisson. Marx ensinava que as forças produtivas só se desenvolvem dentro dos limites das relações de produção. O marxismo não se reduz a uma ciência de organização das forças produtivas. Exige que se estude as relações de produção, a economia. Ora, no caso examinado, a propriedade socialista de grupos kolkhozianos, que permitiu um desenvolvimento prodigioso da agricultura socialista, age como freio para o desenvolvimento ulterior das forças produtivas no campo. Este desenvolvimento da agricultura e do pastoreio é necessário para o aumento dos bens de consumo e, portanto, para a edificação do comunismo. É, pois, preciso que a propriedade socialista de grupo se estenda, que os kolkhozes sejam reagrupados para formarem kolkhozes maiores.
Senão, as relações de produção, o kolkhoz, que até aqui favoreceram as forças produtivas, frenariam seu desenvolvimento e entrariam em conflito com elas próprias. Assim, elas permanecem de acordo com o caráter das forças produtivas. Mas isso não é tudo. Enquanto subsistir a circulação de mercadorias por compra e venda entre o campo e a cidade, os kolkhozes terão possibilidade de vender sua produção e de dispor, como bem entenderem, do ganho assim adquirido. Logo, não é fácil prever suas operações. Daí não ser possível, no momento mesmo em que se aumenta a produção dos meios de consumo, estabelecer uma proporção rigorosa entre a produção dos meios de produção e a dos meios de consumo, nem, por conseguinte, planificar inteiramente a produção, recenseando a totalidade das necessidades. Ora, este recenseamento é primordial no caso de se querer estar em condições de passar a abundância dos produtos. Por conseguinte, a circulação das mercadorias, compra e venda, corre o risco de tornar-se um freio para o desenvolvimento planificado das forças produtivas. Ao contrário, o sistema de troca de produtos por contratos entre o Estado e os kolkhozes permite esta planificação, sendo eles absolutamente vantajosos para os kolkhozianos, que receberão do Estado os produtos de que necessitam em quantidade muito maior e por preços mais baixos. A ação recíproca entre as relações de produção e as forças produtivas, que é a dialética interna do modo de produção, constitui a base das mudanças que se operam. Somente na sociedade socialista, a lei de correspondência necessária pode abrir seu caminho sem que as classes reacionárias procurem, por interesse, se opor à sua ação. Não existe antagonismo de classes. Os operários, tanto quanto os kolkhozianos, têm interesse de classe no desenvolvimento das forças produtivas, no aumento da produção, na passagem para o comunismo e para a abundância. É por isso que o desacordo relativo entre as relações de produção e as forças produtivas pode não determinar um conflito. As contradições podem não degenerar em antagonismo, desde que se faça uma política justa baseada precisamente na ciência das contradições. Citação de Stalin, abre aspas. No regime socialista, habitualmente não se chega ao conflito entre as relações de produção e as forças produtivas. A sociedade tem a possibilidade de fazer concordar em tempo útil as relações de produção retardatárias e o caráter das forças produtivas. A sociedade socialista tem a possibilidade de fazê-lo, pois não possui em seu seio classes decadentes que possam organizar a resistência. Certamente, no regime socialista, haverá também forças de inércia retardatárias que não compreendem a necessidade de se modificarem as relações de produção, mas será, evidentemente, fácil chegar a termo sem levar as coisas até ao conflito. Fecha aspas. Quanto ao Estado soviético, em vez de ser um obstáculo à mudança das forças de produção, como é o Estado capitalista, ele reflete os interesses dos operários e dos camponeses aliados. Ao invés de se opor à ação da lei de correspondência necessária, ele toma todas as medidas úteis para lhe abrir caminho e acelerar a modificação das relações de produção. É aqui que aparece seu papel imenso na passagem do socialismo para o comunismo. Segundo a fórmula de Lenin, abre aspas, o comunismo é o poder dos sovietes, mais a eletrificação de todo o país. Fecha aspas. Portanto, se o Estado não é um obstáculo para as mudanças necessárias, mas as favorece, a passagem do socialismo ao comunismo, ao contrário da do capitalismo ao socialismo, não se faz por explosão. Ela não deixa de ser uma mudança qualitativa nas relações de produção, uma vez que se passará de duas formas de propriedade a uma só, de duas classes a uma sociedade sem classes. Mas será uma passagem qualitativa gradual, por acumulação do novo e desaparecimento progressivo do antigo. Citação de Stalin, abre aspas, é preciso dizer em geral, em intenção aos camaradas que são apaixonados por explosões,
que a lei que rege a transformação da qualidade antiga numa nova por meio de explosões não é somente inaplicável à história geral do desenvolvimento da língua, mas que não a poderíamos também aplicar sempre a outros fenômenos sociais concernentes à base. Ela é obrigatória numa sociedade dividida em classes hostis, mas ela não o é absolutamente numa sociedade que não comporta classes hostis. Fecha aspas. A passagem do socialismo para o comunismo não tem como condição a derrubada do poder de uma classe por outra classe antagônica, a passagem de um contrário ao polo oposto, mas simplesmente o desaparecimento gradual das diferenças entre duas classes. Não há, portanto, razão alguma para que se dê uma explosão. Onde não há mais antagonismos de classes, a luta de classes não é mais o motor da história. Não há mais, então, motor algum? Acreditá-lo seria um erro. É de interesse dos trabalhadores passar ao comunismo, apoiando-se nas leis da economia. Há, portanto, uma parte consciente da sociedade que representa as novas forças de vanguarda, enquanto que os elementos retardatários, por rotina ou por outra razão, não compreendem a necessidade de modificar as relações de produção, frenam as mudanças e representam as forças antigas. O motor da história é, pois, aqui também a luta entre essas forças de progresso e essas forças conservadoras, entre o novo e o velho. A passagem do socialismo para o comunismo não é um idílio. O belo filme soviético, O Cavaleiro da Estrela de Ouro, Le Chevalier à l'Étoile d'Or, descreve esta luta pela passagem ao comunismo no seio de um colcós. Eis porque a crítica e a autocrítica não são as verdadeiras forças motoras da sociedade soviética. Crítica para chegar a mudanças reais, objetivas, imediatas. Autocrítica porque a luta entre o velho e o novo desenrola-se também no próprio indivíduo e porque é preciso extirpar as sobrevivências do capitalismo na consciência dos homens. Citação de A. Idanov, num discurso pronunciado quando da discussão do livro de G. Alexandrov sobre a literatura, a filosofia e a música, de 1950. Abre aspas. Na nossa sociedade soviética, onde as classes antagonistas foram suprimidas, a luta entre o antigo e o novo e, em continuação, o desenvolvimento inferior ao superior não se opera sob a forma de luta entre as classes antagônicas, nem sob a forma de cataclismos, como é o caso no regime capitalista, mas sob a forma de crítica e de autocrítica, verdadeira força motora do nosso desenvolvimento, arma poderosa nas mãos do partido. Aí está, certamente, uma nova forma de movimento, uma nova lei dialética. Fecha aspas. Vê-se que as condições subjetivas na passagem para o comunismo não são menos importantes do que para a edificação do socialismo, e que, ainda que a ação em retorno das ideias da consciência socialista sobre as condições materiais é considerável. Citação de Malenkov, abre aspas, nossos escritores e pintores devem estigmatizar os vícios, os defeitos, os fenômenos malsãos que existem na sociedade e mostrar em personagens positivas os homens do novo tipo em todo o esplendor de sua dignidade humana, contribuindo assim para formar nos homens de nossa sociedade características e hábitos isentos das chagas e dos vícios engendrados pelo capitalismo. Precisamos de muitos gogols e de muitos tchedrins soviéticos que, com o fogo de sua sátira, destruam tudo que há na vida de negativo, de podre, de morto, tudo que entrava o movimento para a frente. Fecha aspas. Sendo fixado o papel do Estado soviético e o papel das ideias na passagem do socialismo ao comunismo, compreende-se que esta passagem só se pode realizar com êxito sob a direção política e ideológica do Partido dos Trabalhadores Soviéticos, armado da teoria científica,
Os comunistas devem ser capazes de enfrentar responsabilidades crescentes. É esta exigência histórica que se reflete nos novos estatutos adotados em outubro de 1952 pelo Partido Comunista da União Soviética. 4. Condições da passagem do socialismo ao comunismo. Podemos compreender agora as 3 condições principais cuja realização é indispensável para que se prepare a passagem para o comunismo, a passagem real, e não meramente declarativa, condições essas que Stalin definiu claramente em sua última obra. Segundo os ensinamentos do marxismo, a primeira concerne a produção, a segunda a base econômica e a terceira a transformação cultural da sociedade. 1. A primeira condição concerne a produção. Nós sabemos que, contrariamente às teorias pequeno-burguesas, tais como a economia distributiva e o comunismo de consumo, ou a economia da abundância, o marxismo não separa nunca o consumo da produção. Se quer poder assegurar a cada um segundo suas necessidades, não basta entusiasmar-se apenas pelo objetivo. É preciso usar os meios de o atingir. Logo, é indispensável, citação de Stalin, abre aspas, assegurar solidamente não uma organização racional mítica das forças produtivas, mas um aumento contínuo de toda a produção social, dando primazia ao aumento da produção dos meios de produção. Fecha aspas. Notamos que, no que concerne à produção, seria completamente falso tomar a organização, a planificação, como um fim em si. O fim é o crescimento da produção, e este fim mesmo está subordinado a outro, a satisfação máxima das necessidades, isto é, ao homem. A lei do desenvolvimento harmônico da economia que permite a planificação não é a lei fundamental da economia socialista. A lei fundamental do socialismo é a lei da satisfação máxima das necessidades materiais e culturais de toda a sociedade. O crescimento da produção, como sabemos, faz-se no socialismo à base de uma técnica superior que permita aumentar a produtividade do trabalho de tal maneira que seja possível não só aumentar a produção no mesmo tempo de trabalho, mas ainda diminuindo este. Além disso, essa técnica superior científica apaga progressivamente as diferenças entre o trabalho manual e o intelectual, o que é uma característica do comunismo. Neste caso, ainda, o meio é igualmente um fim. O homem do comunismo, que é, com todas as suas necessidades, o objetivo final, já está presente no homem que prepara o comunismo e desenvolve todos os seus talentos. Em nenhum lugar se ilustra melhor a verdade dialética do fim e dos meios. Em parte alguma, vê-se melhor que o homem é começo e o fim do comunismo, seu capital mais precioso. O crescimento da produção significa ainda que, depois da supressão do antagonismo de classes, a luta que toma o primeiro plano, ainda que só se desenvolva dentro dos limites das relações de produção, dos limites da luta entre o antigo e o novo, é a luta contra a natureza. Para preparar o comunismo, é preciso transformar a natureza, o relevo, o clima, a rede hidrográfica e as florestas, secar os pântanos, suprimir os desertos, regenerar o solo, criar novas espécies animais e vegetais, estender os meios de comunicação, mecanizar totalmente os trabalhos penosos, etc. As grandes fábricas do comunismo são uma ilustração desta luta grandiosa contra a natureza. Mas, para poder prosseguir com o desenvolvimento das forças produtivas, é preciso modificar as relações de produção. Donde, segundo, a segunda condição concerne a base econômica, ao regime de propriedade. É preciso, segundo o que vimos, prosseguir. Citação de Stalin, abre aspas, por etapas graduais, com lucro para os kolkhozes e, por conseguinte, para toda a sociedade,
elevar a propriedade colcosiana ao nível da propriedade nacional e substituir a circulação das mercadorias, igualmente em etapas graduais, por um sistema de troca de produtos para que o poder central ou outro qualquer centro social e econômico possa dispor de todos os produtos da produção social no interesse da sociedade. Fecha aspas. Por estes meios é realizada da melhor maneira possível, em cada etapa do desenvolvimento social, a inteira correspondência entre as relações de produção e as forças produtivas. É assim que, de 10 de julho de 1950 a outubro de 1952, passou-se de 240 mil a 97 mil colcoses. O reagrupamento da propriedade colcosiana pela fusão dos colcoses, isto é, sem desapropriação, prepara, sim, o desaparecimento da diferença essencial entre indústria e agricultura, diferença que concerne ao modo de propriedade social e anuncia, por conseguinte, a sociedade sem classes, onde reinará a propriedade socialista do povo inteiro e onde a esfera de circulação das mercadorias, progressivamente limitada, terá cedido lugar a um sistema de troca de produtos. Mas, para chegar a esse estágio, é preciso que uma consciência nova triunfe sobre a antiga. Portanto, a terceira condição é de ordem cultural, porque, como sabemos, não poderá haver comunismo se o trabalho não se tornar uma necessidade vital e se as regras fundamentais da vida em sociedade não se tornarem hábitos. É preciso, por conseguinte, abre aspas, citação de Stalin, chegar a um desenvolvimento cultural da sociedade que garanta a todos os seus membros o desenvolvimento em todos os domínios dos seus dons físicos e intelectuais, para que os membros da sociedade possam receber uma instrução suficiente para se tornarem artesãos ativos do desenvolvimento social, para que possam escolher livremente uma profissão e não fiquem presos, em virtude da divisão do trabalho existente, a uma só profissão, por toda a duração de sua vida. Fecha aspas. Transformar cada cidadão num artesão ativo do desenvolvimento social corresponde amplamente à alta concepção que o marxismo tem das ideias que agem em retorno sobre a vida material da sociedade, a alta concepção que ele tem da ação dos homens na história, da liberdade do homem como criador. Está claro que, se o homem não se torna um artesão ativo, consciente do desenvolvimento social, e se ele não é livre para escolher seu trabalho, nunca a propriedade social se tornará um hábito, nem o trabalho uma necessidade. O que é necessário para atingir esse resultado? É preciso sérias modificações na situação do trabalho, diz Stalin, a saber, a. Reduzir a jornada de trabalho, pelo menos a 6 horas, e depois a 5, para permitir a cada um ter tempo disponível para receber uma instrução universal. Mas é preciso, para tanto, b. Instituir a instrução politécnica obrigatória, prevista por Fourier e Marx. É preciso que cada membro da sociedade conheça, não superficialmente, mas cientificamente, teoria e prática nunca separadas, os princípios de trabalho dos grandes ramos da técnica industrial de vanguarda, e que ele assimile as ciências sociais e o melhor da cultura universal. Só assim é que cada um poderá escolher livremente uma profissão e ninguém ficará toda a vida limitado a uma única e mesma atividade. No entanto, é preciso ainda, para realizar as melhores condições de estudo, melhorar de maneira radical as condições do habitat e, enfim, no mínimo, dobrar e talvez aumentar mais o salário real dos trabalhadores pelo aumento direto do salário em espécie e, sobretudo, pela baixa sistemática e contínua dos preços dos artigos de grande consumo, o que prenuncia a abundância do comunismo. Notemos que a instituição do ensino politécnico, já delineado no 5º plano quinquenal,
prepara concretamente o desaparecimento da diferença essencial entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, entre o trabalho industrial e o trabalho agrícola. O processo secular de divisão do trabalho, que mutila a pessoa humana, é paralisado e tem o seu sentido invertido. Concluindo o enunciado das 4 condições essenciais, Stalin escreveu, citação de Stalin, abre aspas, somente quando todas estas condições preliminares, tomadas em seu conjunto, forem realizadas, é que se poderá esperar que, aos olhos dos membros da sociedade, o trabalho tenha cessado de ser obrigação desagradável para se tornar, abre aspas, a primeira necessidade da existência, como dizia Marx, que, como dizia Engels, o trabalho, abre aspas, o trabalho, em lugar de ser um fardo, seja uma alegria, fecha aspas. Que a propriedade social seja considerada por todos os membros da sociedade como a base imutável da existência da sociedade. Somente quando todas estas condições prévias, tomadas em seu conjunto, forem realizadas, é que se poderá passar da fórmula socialista de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo seu trabalho, para a fórmula comunista, de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. Será a passagem integral de uma economia, a do socialismo, a outra economia superior, a do comunismo. Fecha aspas. Quinto, conclusão. O comunismo não é apenas o reino de uma técnica, que agora até os seus inimigos reconhecem como efetivamente superior, mas que eles apresentam como hostil ou indiferente ao homem. O comunismo não é absolutamente uma organização racional das forças produtivas. É o império do homem, enfim, senhor do seu destino, graças ao conhecimento objetivo das leis da natureza e da sociedade. A produção está subordinada ao homem e às suas necessidades. O objetivo dos comunistas não é a igual repartição da miséria, mas a satisfação das necessidades de todos. A técnica está aí para aliviar e fazer desaparecer o trabalho penoso dos homens. Em 3 anos, na União Soviética, 1.600 modelos novos de máquinas foram colocados em funcionamento, aliviando o esforço humano. O comunismo é o homem liberado dos estigmas da propriedade privada e das servidões espirituais do passado, convencido pela experiência de que não produz mais para uma minoria de exploradores, mas para o bem da sociedade, ele dá forma aos planos mais grandiosos. Citação de Malenkov, abre aspas, o comunismo nasce como resultado da ação consciente e criadora de milhões de trabalhadores. A teoria do fatalismo e a da espontaneidade são totalmente estranhas a toda a estrutura econômica do socialismo. Fecha aspas. Pelo comunismo, todo homem conquista a liberdade concreta, que é a força positiva de fazer valer sua verdadeira individualidade, como diziam Marx e Engels. Associado aos seus semelhantes no exercício da democracia completa, ele participa conscientemente da elaboração do seu futuro. Ao mesmo tempo que ele se torna, com o uso da máquina, senhor e possuidor da natureza, como queria Descartes, ele transforma sua própria vida e se torna senhor e possuidor de si mesmo. Cada indivíduo reflete os mais belos traços da humanidade, indefinidamente aperfeiçoável. Citação de Malenkov, abre aspas, os inimigos do socialismo e seus ajudantes de ordem de toda espécie fazem passar o socialismo por um sistema de esmagamento do indivíduo. Não há nada de mais primitivo e de mais vulgar do que este gênero de concepção. Está demonstrado que o sistema socialista assegurou a emancipação da pessoa humana, o florescimento da criação individual e coletiva, e que ele criou condições para o desenvolvimento em todos os setores dos talentos e dons que possuem as massas populares. Fecha aspas. Foram estas ideias que inspiraram Eluard a escrever. Abre aspas, nós jogamos as achas de trevas no fogo.
Nós quebramos as fechaduras enferrujadas da injustiça. Homens virão que não mais terão medo de si mesmo, porque eles têm confiança em todos os homens. Porque o inimigo com o rosto de homem desapareceu. Fecha aspas. Segundo a expressão de Engels, como lembrava Maurice Thoré no 11º Congresso do Partido Comunista Francês, pelo socialismo e pelo comunismo. Abre aspas. A luta pela existência individual chega ao fim. Somente então o homem sai, em certo sentido, do reino animal e deixa as condições de existência por condições verdadeiramente humanas. Fecha aspas. Georg Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia.